e hoje temos a honra de conversar com Érica Abreu, que vai nos contar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro de Contagem. Ela vai contar um pouquinho da história dela aqui, de todo o conhecimento dela que ela tem aqui de Contagem, tá bom? Então, Érica, me fala aqui, como foi sua infância aqui em Contagem? Então, moro em Contagem, nasci em Contagem, né, em 82, então peguei a cidade assim, vamos dizer, nova, né, estava começando, morei muitos anos no Eldorado, né, minha primeira e segunda infância vivi no Eldorado, próximo ali também ao Parque Fernão Dias, né, vivi muito tempo no Monte Castelo, e eu falo que o Parque Fernão Dias era o meu quintal. Lá eu tive a oportunidade de passear todo final de semana praticamente, vi o parque passar pelo período de devastação, vi o parque ser reformado. Também morei, logo depois eu fui para Nova Contagem, né? Praticamente vivi em Nova Contagem 27 anos, então o fim da minha infância, adolescência, fase adulta foi toda em Nova Contagem. Vi o bairro crescer, vi a cidade de Contagem crescer desde a época que a gente não tinha asfalto, né? O último ônibus era 10h30 da noite, quando chovia a gente pegava barro, vi grandes empresas virem para a cidade, meu primeiro emprego foi em Contagem. É muito gratificante ver o quanto que a cidade vem se transformando e eu acredito que o futuro vai ser melhor ainda, né? Uma cidade moderna, muita tecnologia, respeitando também o verde. Enfim, só lembranças boas que eu tenho da minha infância e acredito que no futuro também possa ter uma possibilidade de pensar em morar novamente aqui. Olha, o Parque Fernão Dias, né? Principalmente que eu peguei assim uma fase do parque em que ele foi muito degradado, né? Mas depois veio a reforma, então é um lugar que me marca muito, a Praça da Glória, porque na época em que eu estudei no Helena Guerra, segundo grau, então eu participava muito assim, não tinha aula, eles liberavam a gente mais cedo, ia para a Praça da Glória, era meio que a turminha juntava lá e a gente fazia as nossas brincadeiras da época. Eu vi o Big Shopping nascer, né, ser construído, o campo de futebol que tinha do lado, eu vi ele ser transformado na Caixa Econômica. Então são lugares que marcam muito, sim, sempre que eu venho em Contagem. Né, sempre que eu venho. Nós nos mudamos para Nova Contagem quando o bairro começou a crescer. Vivemos lá durante 27 anos, então eu posso considerar que parte mesmo da minha infância e adolescência foi toda em Nova Contagem. Vi a cidade, o bairro crescer, vi a cidade de Contagem crescer, expandir. Sobre essa transição de Contagem para Nova Contagem, como foi e qual é a diferença desses lugares? São lugares muito diferentes? São lugares iguais? Quando eu mudei para Nova Contagem, a primeira dificuldade era a questão de ônibus, né? O ônibus a cidade estava começando e não tinha ônibus, não tinha asfalto, não tinha saúde, era tudo muito precário. Aí eu tinha que sair de Nova Contagem para vir para o Eldorado, para vir para Contagem, município, centro de Contagem. Só que com o tempo, Nova Contagem foi crescendo e se tornou assim, um bairro referência. Eu falo que hoje, né, depois de mais de 20 anos, quase 30, é como se fossem dois municípios. Mesmo Nova Contagem pertencendo a Contagem, é um bairro assim, muito independente. Né? É um bairro que tem grandes empreendedores, é um bairro que tem a questão da saúde já no próprio bairro, questão de casa lotérica, questão de empresas. Então, o bairro funciona por si, funciona muito sozinho. Né? Foi melhorando a questão de asfalto, ônibus, acesso, bairros em volta foram crescendo. Então, é o que eu falo, são dois bairros que é como se fossem duas cidades completamente diferentes. Assim, acho que culturalmente também, Nova Contagem, como cresceu um bairro a princípio muito pobre e foi se desenvolvendo, é uma cultura muito diferente. Lá hoje, por exemplo, a gente não tem grandes indústrias igual a gente tem no Eldorado, no 5, em Contagem. E é um bairro que sobrevive praticamente do comércio local.
do comércio. Realmente não tem uma grande indústria lá, mas é um bairro que eu não preciso sair, por exemplo. Eu quero pagar uma conta, eu quero comprar, comprar móveis para minha casa, material de construção, tudo eu encontro em Nova Contagem. Eu não preciso sair de lá. Então a gente tinha, por exemplo, chamava, se não me engano, Toro Mal, tinha uma casa de shows, onde que é aquele parque no Big Shopping. Ali é uma das primeiras casas de shows de Contagem. Na época, dava fila, porque tinha matinê, tinha um horário da tarde e tinha um horário da noite. Então dava fila, porque não tinha nada. Não tinha mais lugar nenhum. Acho que nem Nova Cowboy, Peixe Vivo, ainda não tinha. Então esse lugar, assim, era famoso, era referência. Porque como tinha a parte da tarde, os jovens menores de 18 anos podiam ir. Aí tinha as baladinhas da tarde e os adultos iam à noite, a partir das 20, 22 horas. Mas eu ainda acho que dá para investir aqui, né, em balada. Dá para ser uma metrópole do tamanho de Belo Horizonte ainda? Do tamanho? Acho que não, porque a nossa cultura é diferente. A cultura de Contagem é diferente. Não é uma cultura de capital. Não é uma cultura. É como uma cidade voltada mais para negócios, para indústrias, do que para lazer. O forte aqui é a indústria, que é referência de indústria. Depois de Belo Horizonte, um dos maiores PIBs é daqui. Então, que é a referência aqui é a indústria. Então, acho que se torna muito essa cidade de tanto lazer voltado para balada. Não acho que a cultura daqui não. Pode mudar, né? Tudo pode mudar, mas hoje ainda não vejo não. Salve terra de tanto esplendor, de passado, cultura e brasões, de nobreza, esperança, labor e afeto em viris corações. Teu progresso está patente num porvir certo e feliz. Contagem, nossa alma contente, te quer, te ama e bendiz. Em teus campos de verde cepar brotam flores e luz em Campinas, de longe o malho a cantar, no ruído lá nas oficinas. Teu progresso está patente num porvir certo e feliz. Érica, e o que você gostaria de deixar como legado, ou até mesmo um recado para as gerações futuras aqui em Contagem? Olhem para a cidade e acreditem na cidade. Aqui já tem todo o perfil de uma capital. Não precisa ir para a capital, não precisa ir para o interior, não precisa ir para outro lugar. Tem que acreditar na cidade e conhecer. Conhecer a cidade, ter curiosidade de entender a história, de como uma cidade se formou, como uma cidade cresceu. Porque você conhecendo a sua história, conhecendo o passado, fica muito mais fácil você tentar projetar o futuro. Não é 100%, mas se você pelo menos conhece a história e se apaixona ali pela história, tem curiosidade, você vai querer ficar, vai projetar aqui. É igual aquela música, né? Aqui que eu amo, aqui que eu quero ficar. Então, é isso, é conhecer a história mesmo e para projetar o futuro.